Olá meu povo, seja bem-vindo ao meu canal, me chamo Tateu Andilo, estamos aqui para conversar sobre o candomblé, como sempre, né? Em primeiro lugar, agradecer aos inscritos do canal, estou muito feliz, é uma realização pessoal e fico muito contente das pessoas que me seguem e gostam do que eu falo. E hoje, sobre o vídeo de hoje, eu gostaria de tratar um assunto: pode alguém que não seja rodante incorporar? Vamos ao vídeo. Essa semana agora que passou, vi um filme muito interessante que me levou a gravar esse vídeo, chamado Amistad. É a história de um navio negreiro, né, espanhol, que vem com a embarcação cheia de escravos. Eu vou ter que dar um spoiler do filme, mas assistam que vale a pena. Esses escravos, né, esses escravizados, esses africanos escravizados se rebelam, conseguem se soltar, matam a maioria da população, só não matam o cara do leme, né, o navegador, para voltar para a terra. Conseguem, só que eles são capturados pela armada americana e são levados e vão a julgamentos pelos atos que eles cometeram de matar as pessoas, motim e tal. Então eles ganham na justiça e o presidente recorre ao Supremo. Isso é um filme contado em 1800 e pouquinho, 1830 e pouco, né? E eles recorrem à justiça, à Suprema Corte, por causa da rainha da Espanha, que era uma menina que queria os escravos de volta, já que eles eram da armada, o navio, né, que eles tomaram era da armada espanhola, era uma mercadoria espanhola, e eles vão à Suprema Corte. E tem um fato muito interessante, que antes do julgamento, o advogado chega para o líder dos escravizados, dos capturados, né, dos africanos, e fala: olha, vai ser muito difícil, nós vamos estar sozinhos. E esse africano, esse escravizado, chega para ele e falou: não, nós não estaremos sozinhos, eu incorporarei a força dos meus ancestrais. Eu achei essa fala dele tão relevante dentro da nossa religião, que me leva a pensar a respeito disso, né? Que nós tratamos no candomblé que só incorpora quem tem a manifestação, que são as pessoas que rodam com o santo, são os rodantes que nós chamamos, que estão em incorporação, é manifestado em seu corpo a sua ancestralidade, seu Enkidu, Orixá, Vodum. E os Ogãs e Equedes, não. Só que um Ogã e uma Equede também incorpora seus ancestrais. Incorpora na hora da reza, na hora dos cânticos, na hora dos toques, na hora que está fazendo uma obrigação. Ele clama pelas forças ancestrais, que nos dão a base religiosa para praticarmos a nossa religião, né? Então, às vezes, a gente pensa com a cabeça muito pequena dentro do candomblé. O candomblé é muito vasto, o candomblé é muito grande. O finado Valdomiro Baiano sempre falou que para ser do candomblé a pessoa tem que ser inteligente. E eu concordo com ele em gênero, número e grau, porque realmente a nossa religião ela é composta de tanta coisa que você tem que raciocinar sobre o que você pratica, sobre a sua liturgia, sobre as suas práticas. E às vezes a gente pensa com uma cabeça muito pequena sobre aquilo que nós somos. Um Ogã, uma Equede, um Cambondo, uma Cota, nós somos iniciados também, né? Só que a nossa iniciação se dá o nome de confirmação, porque realmente a gente confirma na iniciação, na nossa iniciação particular, a gente confirma aqueles desejos e votos e a promessa e a jura que fizemos ao santo, que nos enxergou e nos suspendeu do cargo para ser pai deles, para cuidar deles, para fazer tudo o que a gente faz pelo santo. Então a gente incorpora os nossos ancestrais desde a hora da nossa suspensão, que o santo lhe enxerga, tem a sua estrela que brilha, o santo lhe enxerga
e vê em você valores para cuidar dele, para ser o seu guardião, para ser o seu cuidador, para ser o seu pai, seu filho, para ser o representante dele aqui na terra. Nós que somos cambondos temos o poder divino de, com a força dos nossos ancestrais, cantarmos, rezarmos, cortarmos e invocarmos essas forças ancestrais que são nossos inquis, orixás e voduns. Então a gente está pensando nesse filme Amistad. Eu recomendo quem quiser ver, que veja, que é um filme que vale muito a pena, tem quase 2 horas, mas é a saga de um povo que foi capturado, trazido do seio da sua família, foi retirado, né, para ser posto nos grilhões para servir, porque ter escravos era sinal de riqueza também, né? Eu não vou nem entrar nesse mérito aí, porque é outra parada, a nossa parada aqui é religiosa. Então eu achei tão relevante a conversa do personagem principal desse filme, que realmente eu me vi naquilo. A gente às vezes pensa que não tem capacidade de sentir o nosso ancestral, mas eu sinto, eu me arrepio, o coração bate mais forte, a emoção toma conta, quando você está abraçando um santo, quando você está praticando aquilo que lhe foi confiado, que você, na verdade, o santo lhe confia aquilo tudo para você praticar e fazer as coisas que ele necessita que você faça para ele existir, vamos dizer assim. Porque tudo aquilo só existe quando a gente acredita. Quando a gente para de acreditar em alguma coisa, essa coisa não existe mais. Isso é uma grande verdade. Quantos deuses não foram esquecidos por aí por não terem mais crenças? Pelo menos do nosso lado, que a gente não acredita. Tipo os deuses egípcios, né? Eu não sei, não sou pesquisador dessa cultura, mas não sei se os deuses egípcios são cultuados hoje como eram na época deles, há milênios atrás. Por que eles não são mais? Perderam a força, perderam a credibilidade humana. E tem aquela velha história que eu gosto sempre de falar, né? Que a gente só consegue compreender alguma coisa que exista, né? Que na verdade não é material, não é matéria, quando aquela coisa, aquele santo, ele entra dentro do nosso métier, do que você tem como base de raciocínio humano. Então, os deuses, é muito difícil você acreditar num Deus que não tem uma figura humanizada, não é isso? E aí existem tãs, lendas e tudo. Mas tem um tempo que eu não gravo vídeo por causa de compromissos pessoais, muita coisa, já tem mais de 20 dias. Aí eu vim gravar isso que eu achei muito relevante, compartilhar com vocês o meu raciocínio, o que eu penso a respeito disso, da incorporação, que ela não é privilégio só de quem é rodante, ela também faz parte da minha prática. Eu incorporo sim os meus ancestrais e eles estão comigo toda hora que eu invoco eles, tanto seja para pedir alguma coisa, né, fazer algum pedido, agradecer, ou para fazer a prática da nossa religião. Tá bom, gente? Muito obrigado aos mais de 3.700 inscritos, estou muito feliz. Se você não é inscrito, se inscreva, curta, dá um like, compartilhe o vídeo, dá uma força aí para ele aparecer na internet, isso é muito importante, e a gente sempre está divulgando nosso querido Candomblé. Tá ok? Um grande beijo, um abraço, a bênção de todos e até o próximo vídeo.